Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 15 de janeiro de 2020. Norte de Botsuana é o lar ancestral do homem moderno, aponta estudo parte 1. Pesquisadores da Universidade de Sydney dizem ter descoberto o berço do homem moderno no norte da Botsuana. Em estudo publicado pela Nature nesta segunda-feira 28, a região teria abrigado há 200 mil anos o Homo sapiens sapiens. Ainda de acordo com os cientistas, a região foi habitada por esta espécie de hominídeo durante 70 mil anos. À época uma savana exuberante, a área é hoje o deserto de Kalahari. A equipe de pesquisadores baseou seu trabalho na genealogia genética, que permite rastrear os modelos de migração. Sabemos há algum tempo que o homem moderno apareceu na África há cerca de 200 mil anos atrás. Mas até agora não sabíamos exatamente onde, declarou Vanessa Reis, principal autora do estudo, em entrevista coletiva. O grupo analisou 200 genomas mitocondriais, marcadores genéticos da genealogia materna, extraídos de populações que atualmente vivem na Namíbia e na África do Sul, uma região da África há muito considerada um dos berços do homem moderno. Olhando para essa linhagem, nos perguntamos de onde essas pessoas vieram, onde elas moravam. Depois estudamos a dispersão geográfica dessa linhagem, explicou Reis, agência AFP. Os testes de DNA revelaram a rara presença da linhagem genética materna mais antiga, chamada L0, que ainda é conservada nessas populações. Fizemos análises espaciais para voltar no tempo, porque toda vez que ocorre uma migração, ela é registrada em nosso DNA, que muda. É como um relógio da nossa história, explicou a geneticista. Todos éramos coisa. Ao comparar os genomas, os pesquisadores conseguiram isolar um ancestral como que era um coisa, um povo caçador-coletor que existe ainda hoje. Segundo o estudo, todos os homens que vivem atualmente na África e fora da África compartilham o mesmo ancestral. Acredito que todos nós fomos coisa em um dado momento, disse Reis. Esses Khoisan, que formaram a primeira comunidade humana moderna, viveram na mesma região por 70 mil anos, sem se mover. Como ter certeza disso? Porque o genoma permaneceu idêntico, sem divergência, de 200 mil anos atrás a 130 mil anos atrás. A comunidade prosperou nessa região tão grande quanto a Nova Zelândia, localizada ao sul do rio Zambeze, no norte do atual Botsuana. Hoje deserto, o Kalahari era na época úmido, verde e exuberante. Análises geológicas, combinadas com modelos climáticos, mostraram que abrigava um enorme lago, 2 vezes o Lago Victoria, chamado Makgadikgadi, que desapareceu desde então. Um deserto outrora fértil, o clima começou a mudar devido a uma modificação da órbita da Terra, disse a Shelton Mermani, oceanógrafo e coautor do estudo. O lago desapareceu, a região secou gradualmente e as populações começaram a migrar através de corredores verdes, na direção nordeste e depois sudoeste. Essas primeiras saídas abriram o caminho para a futura migração de homens modernos fora da África. Mas alguns ficaram e se adaptaram à seca. Seus descendentes vivem ali e ainda são caçadores-coletores. Por causa desse modo de vida ancestral, Reis suspeitava que esses Khoisan carregavam a linhagem antiga. Outro sinal fala um idioma que faz algumas consoantes clicarem com a língua. A linguagem com clique é a mais antiga, ressalta a pesquisadora. Os Khoisan que vivem aqui nunca deixaram a pátria ancestral.
Eles sabem que sempre estiveram aqui, contam isso de geração em geração. Eu tinha que provar isso cientificamente para o resto do mundo, comemora Reis, que levou 10 anos para descobrir essa genealogia genética. É como olhar para uma grande árvore, na qual europeus e asiáticos seriam pequenos galhos no topo, concluiu. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a origem do homem. 50. A espécie humana começou por um só homem. Não, aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem único a povoar a terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalai cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Comentário de Allan Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram, em alguma região, a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos como o teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época abalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se dana com duas crianças da mesma mãe, que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo. Sim, em diversas épocas, e essa é uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas, e aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. 53. A essas diferenças representam espécies distintas? Certamente não. Pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto acaso não pertencem à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos. Todos os homens são irmãos em Deus porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Segundo o Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz, onde ele esclarece que a Terra há milênios recebeu uma leva de espíritos oriundos do sistema Capela, em nota no rodapé da página 39 diz o seguinte: aliás, no que refere à historicidade das raças adâmicas, será justo meditarmos atentamente no problema da fixação dos caracteres raciais. Apresentando o meu pensamento humilde, procurei demonstrar as largas experiências que os operários do invisível levaram a efeito, sobre os complexos celulares, chegando a dizer da impossibilidade de qualquer cogitação mendelista nessa época da evolução planetária. Aos prepostos de Jesus foi necessária grande soma de tempo, no sentido de fixar o tipo humano. Assim, pois, referindo-nos ao degredo dos emigrantes da Capela, devemos esclarecer que, nessa ocasião, já o primata homini se encontrava regimentado em tribos numerosas. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Pamir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros, delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos, em corpos de raças primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremo-nos de que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo, ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrada. Quanto ao mais, que fazer com o trabalhador desatento que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados? Seu direito, aos aparelhos mais preciosos, sofrerá solução de continuidade.
A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinaria imperfeita, até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso, mas providência justa de administração, segundo os méritos de cada qual, no terreno do trabalho e do sofrimento para a redenção. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.